imperativo. Imagina que você está num restaurante que é uma pizza. Se você quiser... Você só quer uma pizza. Para você não importa o método que é feito. Então você vai declarar lá para o seu atendente. Olha só, eu quero uma pizza de calabresa. Para você tanto faz se ele vai esquentar a calabresa junto da pizza ou se ele vai esquentar a calabresa primeiro e depois colocar a pizza. Porque você só quer o resultado final. Isso é declaração. Agora, se você é um cara mais metódico, você não, eu quero a minha pizza dessa forma. Eu quero que você primeiro frite a calabresa, depois de fritar a calabresa, você vai cortar em triângulos, depois de cortar a calabresa em triângulos, você vai colocar uma distância de 2 e 2 centímetros uma entre a outra. Você está declarando para ele o passo a passo que você quer. Então, essa é a forma tradicional de programar. Falando exatamente o que eu quero. Então, para demonstrar isso hoje aqui no Java, a minha ideia é a gente simular uma pesquisa de uma loja de carro, por exemplo. A gente vai fazer só com string para ficar fácil, tá? Mas a ideia é a gente vai fazer então um filtro que a gente vai adicionar um array com várias strings, com vários nomes de carro, e eu vou querer só um tipo de nome de carro. Então, primeiro, até para a gente entender a forma declarativa, a gente vai fazer a imperativa primeiro para ver o que acontece no passo a passo. Tá bom? Todo mundo comigo até aqui? Posso continuar? Põe só um like aí na tela, já ajuda. Já. Sim, valeu, Gabriel. Valeu, Jair. Então, vamos lá. Então, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um endpoint para mim, tá? Para poder chamar esse cara lá no meu Swagger. Então, eu vou chamar aqui, olha, meu getMapping aqui. GetMapping, eu vou criar o path dele. E o path dele, eu vou chamar aqui como get carros imperativo. Então, eu vou ter que retornar nesse cara aqui uma lista de string de carros da GM. Para isso, eu vou precisar criar um array. Bom, o Java 8 ele permitiu a gente criar um array dessa forma aqui. Ó. Eu vou criar um list_of, né? Essa primeira aqui de cima, que eu vou copiar aqui. E ao invés de eu criar um de cada vez, add, eu crio como se fosse uma listona e coloco uma vírgula. Isso é bom. Isso aqui facilita muito o nosso trabalho em termos de código. Né? Vai fazer a gente escrever muito mais rápido. Mas isso dá um problema para a gente. E eu quero mostrar para vocês esse problema. O que acontece? Isso aqui, eu já tive um bug com isso em produção, em um banco que eu trabalhava. Por algum motivo, o Sonar pediu para fazer essa nova forma de declaração aqui. Em vez de criar um new na mão, aí o programador foi e trocou para isso aqui. Deu bug porque a gente precisava de uma lista que era mutável, que eu poderia adicionar coisas. Quando eu crio uma lista com list_of, ela vira uma lista imutável. Isso eu quero mostrar para vocês para começar, tá? Então, para começar, eu vou retornar aqui o meu carros. Só para testar, eu vou dar o play aqui e ver se está funcionando, tá? Então, eu tenho que retornar esse cara aqui para mim, ó. Eu fiz um getMapping, tem que aparecer lá no meu Swagger esse cara daqui. E apareceu no getCarros imperativo. Vou testar. Ó, a minha lista está aqui certinho. Mas imagina se eu quero adicionar outro carro aqui dentro. O que eu faço? Eu vou vir aqui, né, na minha lista de carros. E vou adicionar agora, por exemplo, um Volkswagen Fusca, por exemplo. Quando eu rodar isso aqui de novo, provavelmente vai me dar um erro aqui, ó. Olha o que ele falou para mim, ó. Unsorted operation. Por quê? A minha lista, ela é imutável. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Isso é questão de certificação, isso é questão que dá problema na hora de programar. Quando a gente cria uma lista dessa forma aqui, list_of, para ser mais rápido,
ela tem que ser apenas uma fonte de dados. Ela não pode ser uma lista que eu faça operações em cima dela. Então, eu não posso adicionar nem remover nada dentro dessa lista. Então, qual seria a minha solução para fazer isso aqui? Para fazer isso aqui funcionar, poder adicionar e remover carros dele. É fazer o meu array tradicional, tá bom? É através do new, através aqui do nosso nosso new e do add aqui. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Alguém conhece esse cara aqui, ó, o post construct, o que é? Alguém sabe para que serve? Então, quando a gente tem... Eu poderia fazer isso aqui de duas formas, né? Eu poderia criar essa lista aqui, dentro desse carro imperativo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer da forma tradicional, já que ninguém conhece aqui. Eu vou criar, então... Eu vou começar a criar aqui a minha lista aqui dentro. Depois eu mostro para vocês para que serve essa annotation aqui. Quando a gente tiver dois métodos diferentes. Então eu vou vir aqui, ó. Ao invés de fazer o list off, eu vou criar um novo array. Só que eu já vou criar um array list. Então eu vou criar já um array list, que eu vou poder usar ordenação, vou poder adicionar. Vamos ver se vai funcionar agora. Eu vou só trocar para um array list e adicionar um Fusca. Agora eu tenho que ter só um Fusca na minha lista, né? Vou executar. Ó, funcionou, tá bom? Eu tenho um Fusca aqui. Então eu já fiz o meu array, ao invés de ser imutável, ele virá mutável. Vamos continuar o nosso trabalho aqui, que é adicionando mais carros aqui dentro. Então, como eu falei, eu já peguei isso daqui para poder facilitar, para ficarem me vendo digitando. Já testamos o add, vimos que funciona. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora de forma filtro desse cara daqui. Tá? Eu vou fazer isso agora de forma imperativa. Como que é a forma imperativa? Eu tenho que falar passo a passo como fazer esse filtro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é percorrer a minha lista. Vou fazer um for. Né? Fazer um for each aqui. E fazer aqui a minha string. Eu vou querer apenas carros da GM. Não sei se todos conhecem essa sintaxe aqui, tá? É o seguinte. É um for um pouco mais avançado que o for daquele que a gente coloca o número do array. Eu estou falando que eu vou iterar em cima dessa lista chamada carros, foi essa lista que eu criei aqui, e cada variável dessa vai se chamar esse nome aqui. Ele colocou para mim string, né? Eu vou chamar aqui de carro, na verdade, porque representa um carro. Então, eu tenho vários carros e eu vou trabalhar com um carro só, que é a minha string, né? Então, eu vou fazer a minha condição aqui, ó. Se carro. Aí dentro da string eu tenho um monte de método para facilitar a nossa vida e trabalhar com string. Eu vou fazer o startSwift. Se começa com GM, eu quero retornar para mim esse cara aqui. Eu quero que ele retorne para mim. Bom, mas na verdade, o que acontece? Eu já tenho na minha lista aqui todos os carros, né? Então eu tenho que tirar qual não for da GM. Então tem que fazer o contrário. Então, se não começar com GM, o que eu vou fazer? Se o carro não começar com GM, eu vou vir aqui em carros.remove. Eu vou remover o próprio carro que eu estou usando aqui. E vou retornar a minha lista de carros. A lógica tá certo, né? Se esse não é o carro que eu quero, eu vou remover e teria que funcionar. Mas isso aqui vai dar algum erro. Alguém sabe o erro que vai dar? Alguém tem antes de eu mostrar, alguém tem noção do que pode acontecer aqui?
Sim, não? Eu poderia vir aqui, ó, colocar o remove com 0 aqui, sem problema nenhum. Mas isso ia dar o mesmo erro, tá? A única diferença é que a única diferença é que ele removeria um índice específico. Eu usaria o outro for, não tem problema. Ó, vamos lá para a gente ver o que vai acontecer aqui agora. É um erro na interação, né? Iteração. Exatamente. Eu não posso mexer numa lista que eu estou iterando, ó, porque ela não é thread safe. Olha o que ele falou aqui, ó, concurrent modification exception. Tá vendo? Então, eu não consigo remover ou adicionar nada dentro de uma lista. Então, qual é a solução para isso aqui? É eu criar uma lista fonte e uma lista destino, tá? Então, eu vou criar agora aqui outra lista aqui dentro. Eu vou entregar para o usuário. Essa é a minha lista fonte. Eu vou criar uma lista aqui que eu vou entregar para o usuário. Eu vou chamar de carros convertidos, não, carros filtrados, né? Carros filtrados. Vai ter só o da GM. Então, bom, aqui eu vou fazer o contrário, né? Então, se o carro começar com GM, eu vou adicionar no carros filtrados. Então, aqui, ó, em carros filtrados, em vez de remover, eu vou adicionar. E eu, em vez de retornar carros, ó, lembra que carros é a minha fonte. Eu tenho que entregar o meu destino. Eu vou entregar o carros filtrados aqui. Vamos lá de novo no meu Swagger. Olha só que legal. Agora eu consegui. Então todos os carros, menos o Fusca, né? Porque o Fusca não foi. Lógico, o Fusca não é. Desculpa. Só tá aqui, então tá certo, né? Só tá aparecendo aqui os carros da GM, porque o Honda e o Fusca não são GM. Vamos conferir se é isso mesmo. Ó, só carro da GM. Então, ele fez exatamente o que eu pedi. Ele me deu um filtro de todos os carros que eu tenho que são da GM. Tá? Isso aqui é a forma imperativa de fazer. Reparem que eu fiz o for para cada carro, eu falei para ele o que fazer, que é comparar se começa com GM. Eu fiz isso para cada um. Agora eu quero fazer com vocês a forma declarativa. A gente vai fazer o mesmo método, mas de forma declarativa. Vou vir aqui, ó. Carro GM declarativo. Vou chamar carro GM declarativo. É um get mapping, né? Agora, vamos lá. Eu vou entrar aqui no conceito de... Deixa eu ver se eu não pulei nada que eu pretendi falar para vocês. Só um minuto. Não, certinho. Vamos lá. Então, ó, eu vou entrar aqui no conceito de string, tá? Existe também muita pergunta para a gente em entrevista a diferença de string e de list. E de list não, desculpa, de string e de collections, tá? List é um tipo de collection, né? List, set, map são tipos de collection. A básica, vocês não podem esquecer, claro que vocês podem estudar isso melhor para poder elucidar melhor a resposta de vocês. Mas o básico é o seguinte, a lista, a collections é uma fonte de dados. A string, ela não é fonte de dados. A string, ela é para você fazer operações em dados. Então, a collections é a fonte e a string é onde você faz as operações. A string é paralela, a collections não é. Então, esses dois são meus básicos. Então, para trabalhar de forma declarativa, eu vou trabalhar com minha string. Tá? Então, eu vou pegar a minha fonte de dados, que vai ser o carros, ponto,
vou chamar para string. Olha só, agora sim eu tenho uma string. Só que a minha string, quando eu faço isso aqui, ela já está entendendo que eu vou ter que fazer isso aqui, ó, que é a minha iteração. Então eu vou fazer meu for. Agora eu quero fazer o meu filtro. Não foi isso que eu fiz aqui? Eu vou só falar isso aqui para ele, ó. Ponto filter. Ele vai pedir para mim um predicado. Um predicado é uma função lambda que tem como objetivo retornar verdadeiro ou falso. Ou seja, começa ou não começa com GM. Tá? Então, tudo que for pergunta, eu vou usar esse predicado aqui. Então, eu vou chamar o filter aqui. E vou chamar a função lambda, é uma função, um método comum. O que o método tem geralmente? É um parâmetro. Então, eu vou falar o parâmetro. Então, eu vou chamar esse cara de qualquer nome. Eu estou chamando de S, eu poderia ser de carro, vou chamar de carro para a gente manter o mesmo padrão lá de cima. Ó. Porque essa variável é como se fosse essa aqui. Ó. Então, estou chamando aqui dentro do filtro, carro. Essa setinha aqui é só para falar o que eu vou fazer com essa variável aqui. Como essa eu vou aplicar? É como se eu falasse assim, ó, com esse carro aqui, tu vai fazer isso tudo aqui. Então, ó, carro, ó, start Zwif, GM. Então, olha só, repare que eu troquei todo esse if aqui só por um start Zwif, tá bom? Então, essa foi a ideia. Só que lembre que aqui eu preciso ter uma lista de retorno. Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui com o string, porque eu tenho a fonte. Eu preciso agora mostrar para ele o que ele vai retornar. Então, eu tenho que fazer o collect da string. Eu tenho que pegar tudo que está dentro da string e passar para uma lista. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, ponto collect. E para onde? Eu vou chamar o collector, que é uma classe auxiliar do Java, collector.toList. E vou retornar isso aqui para ele. Ó, essa única linha aqui, ela substituiu todo esse código aqui. Repara que isso aqui, ó, a gente pediu uma condição só. Mas se a gente quisesse colocar mais condições, esse código ia crescer muito e eu teria que só apenas colocar mais um ponto aqui e mais um pedido. Agora a gente pode testar isso aqui e ver se vai retornar para mim só os carros que voltam com GM também. Bom, de primeira eu consigo ver que isso aqui não vai funcionar. Não, por quê? Porque a minha fonte de dados aqui, ó, quando eu chamar esse endpoint, tá vazio, né? Porque eu estou chamando só dentro desse imperativo aqui. Eu não tenho nenhuma fonte aqui. Eu não estou adicionando nada aqui. Como eu vou precisar dessa fonte aqui, ó, carros, tanto aqui quanto aqui, quanto aqui, eu vou criar um método para ser chamado toda vez que chamar esse controller aqui. Independente de qual método vai ser chamado aqui, eu vou chamar esse método, que vai ser o carregar carros. Então, eu vou criar um post construct, ou seja, depois de construir depois do meu construtor, né, depois do meu new, eu vou fazer o seguinte. Carregar carro. Eu vou vir aqui, ó, isso aqui vai ser dentro do meu post construct. Vamos testar, ver se vai funcionar. Ó, tem o carro declarativo e tem o imperativo. O imperativo estava funcionando antes, né? Vamos ver se vai funcionar ainda, se o post construct funcionou. Ó, o imperativo continuou funcionando, ou seja, esse código que eu transferi daqui para cá funcionou, tá? Agora, vamos ver se o meu declarativo vai funcionar com o meu start Zwif aqui. Só pode vir carro da GM. Eu vou voltar aqui no meu Swagger. Declarativo. Olha lá, perfeito. Ele voltou aqui, tá vendo?
eu tenho vários Onyx, vários Vectra e tudo da GM. Então, ó, reparem que eu consegui fazer um código bem menor apenas usando uma linha. E claro, isso aqui foi um exemplo simples que eu estou passando para vocês. Eu poderia complicar bastante isso aqui, tendo que criar classes anônimas, tendo que criar outras classes para fazer apenas um método. A gente pode futuramente deixar isso mais complicado. Isso foi só a nossa primeira introdução a essa forma de programar, tá? Bom, a gente pode fazer coisas bem legais aqui, por exemplo. Imagina que o nosso cliente aqui, ele queira, ao invés de ter todos os carros, por exemplo, aqui eu tenho 2 Onix e 2 Vectras. Eu quero apenas o tipo de carro que eu tenho no estoque, e não todos os carros. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho Onix e Vectra repetido, eu quero só Onix e só um Vectra. Quem me diria aí como eu faço para poder fazer essa iteração aí, para poder fazer esse filtro? Eu não quero mais valores repetidos, eu quero apenas valores únicos lá no meu retorno. Quem pode me falar aí? Qualquer sugestão. Dentro do que? Da string? Sim, são os valores distintos, exatamente. Eu quero apenas valores. Eu não. Mais um ponto, pode ser. E mais o quê? Mais um ponto para fazer que tipo de filtro? Mandou bem. Vamos ver aqui, ó. Como a gente tem aqui uma string, isso pode ser que funcione sim o isUnit. Mas se eu tivesse um objeto inteiro, eu não sei se isso funcionaria, que a gente teria que implementar o nosso hash set, né? Mas olha só, uma forma muito fácil de fazer isso é eu sabendo trabalhar com collections. Ao invés de eu trocar o toList, eu colocaria aqui, ó, o toSet. Vamos trocar aqui, ó. Em vez de ser toList, eu vou converter isso aqui um toSet. Lembra que set é conjunto. Um conjunto não há repetências. Uma lista eu tenho coisas repetidas. Então, em vez de retornar uma lista, eu vou retornar um set. Aí, ó, vamos ver a diferença já no nosso retorno. Aqui no meu Swagger. Eu tenho que trazer, então, agora só os diferentes. Olha só que legal. Veio só o Vectra e o Onix, tá? Que são os modelos que eu tenho repetidos lá. Ou seja, se eu não fizesse nenhum filtro, por exemplo, vamos lá para a gente pensar rapidinho, né? Se eu não fizesse nenhum filtro, eu vou tirar esse filtro aqui. Junto com o set, eu vou trazer o que dessa lista aqui, ó? Eu vou mostrar aqui, vocês podem pensando e ver se vão acertar na cabeça de vocês só, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu vou tirar o filtro. Olha só, eles trouxeram todos para mim, porque eu não coloquei o filtro, mas mesmo sem filtro, ele não trouxe o Vectra e o Onix repetido. Por quê? Porque ele é um set, ele não aceita duplicatas. Tá? Eu tenho a duplicata aqui, né, que foi o Onix aqui e o Onix aqui, mas a lista aceita e o set não aceita. Tá? Aí, por exemplo, a gente poderia pensar em outros requisitos. Imagina que o nosso cliente ele queria essa lista aqui, ó, ordenada. Como eu posso fazer isso? Eu tenho N maneiras de fazer isso. Por exemplo, eu poderia aqui, ó, cadê o declarativo? Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu poderia, no meu string, pedir para ele ordenar para mim, ó. Ponto sorted. Ele vai ordenar para mim. Nesse caso aqui, ele não vai ordenar por um motivo. Eu vou mostrar para vocês já. Mas isso aqui, se fosse uma lista, ia funcionar. Primeiro eu vou mostrar para vocês que não vai funcionar, mesmo pedindo para ele ordenar a minha string.
Mas seria uma solução. Ó. Eu pedi para ordenar e em vez de retornar um set, eu retornar uma lista. Mas aí eu teria duplicatas. Então eu quero 100 duplicatas e ordenado ao mesmo tempo. Ó, eu vou retornar aqui. Ó. Ele não está ordenado para mim. O Onyx estaria que está em cima. Não está ordenado. Quando a gente fala com Java, a gente tem a parte de collections. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Java Collections. Essa imagem aqui, ó, vocês têm que saber, não de cabeça, mas saber que elas existem. E por exemplo, aqui, ó, saber que essa imagem aqui ela existe. Vocês conseguem ver na minha direita a imagem? Sim, né? Tá, calma aí. Deixa eu abrir sozinho aqui. Puxa, eu queria só a imagem. Tá abrindo aqui, só um minuto. Ó, vamos lá. Por exemplo, eu estou trabalhando com set. Quando eu peço um set naquela lista lá, ele me retorna um hash set. Um hash, por padrão, ele não é ordenado, tá? Depois, quem quiser se aprofundar, pode estudar o que é um hash. Mas um hash, ele não é ordenado. É só um cara crachar. É para saber que esse número corresponde a outro valor. Mas a gente pode explicar isso aqui depois com mais detalhe. Se eu quero um set ordenado, eu quero um tree set. Olha que interessante. Então, se eu quiser continuar usando não duplicatas, mas ordenadas, não preciso fazer método nenhum. É só eu vir aqui e usar um tree set ao invés de um set. Então, eu vou vir aqui, ó. Isso aqui não funcionou, né? Nós já vimos. Eu vou tirar esse cara aqui. Em vez de chamar collectors to set, eu vou chamar to collection. To collection. Eu vou chamar aqui um set e ele vai chamar um new desse cara aqui. Isso daqui é o seguinte, ó, eu estou falando para ele que eu vou querer uma classe treeset e para cada lista que está aqui, ele vai chamar o new desse treeset. Aí dentro do new, ele já tem um construtor que aceita uma string. Então eu vou chamar aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Olha que legal. Ele trouxe para mim agora ordenado, né? O Onyx em cima do Vectra, o Volkswagen por último, e não trouxe duplicatas para mim. Tá vendo? Então, eu consigo fazer muitas operações de requisitos com o nosso de forma declarativa. Para fazer isso daqui, aqui sim eu poderia trocar por um set também, mas talvez fosse outro requisito, eu teria que criar outro for, teria que criar outro if. Então, em apenas uma linha, eu posso fazer um monte de coisa. Por exemplo, imagine que eu tenho na minha lista aqui cores. Ao invés de ser isso aqui, eu quero trazer apenas os carros da GM que sejam vermelhos, por exemplo. Vermelho. Vermelho. Pronto. Agora eu vou criar um método que eu quero que traga para mim todos os carros da GM que sejam GM e vermelho. Como vocês acham que eu posso criar esse método aqui de forma declarativa? Quem me fala aí? Como que eu faria isso? Qualquer sugestão aí. Usar o filter? Perfeito. Eu vou content vermelho, pode ser também.
ou mandar o end. Vamos fazer aqui então, ó. Então, ó, eu vou trocar aqui para a gente ver funcionando com os dois, tá? Eu vou trocar para um list de novo. E vou retornar aqui, em vez de ser toCollect, um toList de novo. Tá? Então, só que olha só, você tem que entender que a string ela tem três partes, né? Ela tem a parte fonte, que é o meu carros, a parte que é intermediária, que sempre retorna outra string. Então, por exemplo, isso aqui é o método intermediário. Quando eu dou o ponto aqui, ó, ele vai retornar para mim outra string. Por exemplo, aqui, ó, o filter. Ele vai retornar para mim outra string. Aí eu posso vir aqui e começar a concatenar operações. Por quê? Isso aqui é intermediário. O intermediário eu posso concatenar. E o collect é um terminal. É quando termina a minha operação. Então eu tenho operações terminais e operações intermediárias. Agora eu vou chamar de novo aqui, ó, meu parâmetro, que é para ser string, né? Então vai ser s.startsWith gm. E vou de novo aqui, ó, fazer outro filtro. Só que em vez de ser start, eu poderia usar o content, não tem problema. Poderia vir aqui, ó, content. Mas no nosso caso aqui, eu posso colocar também o ends with, tá? Vai dar no mesmo, vai funcionar os dois. E vou chamar aqui o vermelho. Vamos ver se vai funcionar? Ele vai me retornar uma lista, no caso aqui vai poder ter duplicatas, né? Eu vou mandar que eu quero também ordenar depois disso, né? Então eu quero, agora sim eu quero ordenar. Vou chamar o ponto sorted. Ponto sorted. Vamos ver se vai funcionar agora. Eu vou no meu Swagger. Olha que maneiro. Nós tivemos o Onyx vermelho e o Vectra vermelho. Tá ok? Eu consegui concatenar filtros. Deixa eu ver a mensagem aqui que passou rápida, só um minuto. Não, foi sobre manter objetos únicos, não foi sobre esse exemplo aí específico, não. Uma maneira de modificar títulos, mas não. Ah, sim, cara, perfeito. O ícone hashcode, quando a gente criar nosso próprio objeto, a gente vai precisar fazer isso sim. Aqui a gente não precisou fazer, por quê? Porque a gente está trabalhando com strings. Como eu tenho strings, ele tem o padrão dele. Se eu fosse o integer, também funcionaria. Agora, se eu criasse a minha própria classe, carro, e botasse marca, modelo, eu precisaria sim trabalhar com meus ícones hashcode. Tanto é que no meu sorted aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, se eu chamar aqui, ó, apenas que tenha uma ordem natural. Se eu não tiver ordem natural, ou seja, se for um objeto que eu estou criando, eu tenho que indicar através do ícone do hashcode. Perfeito. E tanto é que o sorted, se a gente colocar aqui, ó, ele vai ter dois parâmetros. Ele tem esse normal e tem com comparator. Aí o comparator, eu indico para ele como comparar um objeto que eu criei. Eu poderia fazer isso também, tá bom? Então, assim, eu tenho várias formas de fazer qualquer coisa aqui. Aí a gente tem que só ver qual a gente mais gosta, qual é melhor para cada situação. Então, seria isso. Pessoal, então acho que foi isso que eu tinha planejado para a gente hoje, tá? Entender a diferença do set e do list. Vocês viram aí, né, que com list também duplicada, set não vem. Eu posso, inclusive, ordenar trocando para um tree set, né, que é de árvore. Usamos o string, filter, collect. Vimos dois problemas aí que acontecem frequentes com listas, com collections. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Qualquer sugestão aí, qualquer comentário, se vocês quiserem fazer, ficam à vontade aí. E conseguimos fazer em 40 minutos, né? Eu queria em meia hora. Próximo a gente consegue em meia hora.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente está no grupo junto, né? Qualquer coisa, manda mensagem para mim, sugestão de aula também. Vocês podem mandar lá no grupo, tá bom? Vai ter próxima aula? Eu quero que tenha. Semana que vem, eu tenho certeza que eu posso fazer esse horário, 3 horas, tá? Toda terça-feira, 3 horas. Depois, daqui a 2 semanas, já vou começar com outro horário do meu trabalho. Aí eu não sei como é que vai ser. Mas eu quero fazer toda semana uma aula gratuita. Até para mim é bom também, eu volto a estudar, volto a rever alguns conceitos básicos. Então é interessante. Se tiver audiência, assim, se vocês gostarem e voltarem, a gente pode manter isso aí sempre. Até a gente acabar. Ó, eu estou estudando. Ah, estou sem câmera. Eu estou estudando um livro para certificação. Então, eu vou lendo e vou mostrando conteúdo para vocês. Seria esse livro aqui. Depois eu mostro para vocês. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Até mais. Até a próxima aula aí. Certificação Java, né? Essa é a OCP do Java 21. É que eu estou estudando agora. Fechou? Até mais aí, galera. Tchau, tchau.